noite. A sensação que eu tenho aqui nessa noite é muito semelhante à que vocês experimentam quando o professor anuncia a prova e aí você fica dizendo: meu Deus, eu queria ter mais 2 dias para me preparar para ela. E às vezes até com sentimentos de ira contra o diretor. Não, nessa parte aí é brincadeira, mas o tema que ele me deu foi muito indigesto mesmo. Mas é um tema fascinante, um tema que eu tenho escrito de forma pontual em algumas áreas, mas nunca tinha abordado assim do começo ao fim, então tive que me debruçar e fazer diversas pesquisas aí para poder compartilhar com vocês algumas informações e principalmente para que nós possamos estimular os nossos pensamentos e corações e firmá-los e alinhá-los ao longo dos ensinamentos e premissas que nós encontramos na palavra. E é a ela que eu gostaria de ir inicialmente aqui, lendo um trecho da palavra de Deus que está na carta aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Acompanhem, por favor, a leitura até o versículo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Prestem atenção aos diversos apelos aqui nesse trecho, à questão do entendimento, do conhecimento e da necessidade de sujeição, subjugarmos esse entendimento e conhecimento àquele que é a cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ao entendimento que Ele nos dá na sua palavra. Diz assim o texto: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Notaram, né, os diferentes apelos aqui, a convicção do entendimento, a questão da sabedoria, do conhecimento, e também o apelo para que nós não sejamos enganados com raciocínios falazes. Raciocínio falaz é aquela forma de argumentação que dá a impressão de ser sã, de ser verdade, mas a falácia é exatamente aquela proposição que não tem nenhum apoio, nenhum suporte lógico, que não procede da verdade. Filosofia e vãs sutilezas que podem enredar o nosso pensamento. Essas questões, diz o texto, elas são conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Mas nós temos, que estar sujeitos àquele
no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus, né? E nele é que nós estamos aperfeiçoados, é a cabeça de todo principado e potestade. Então, com esse pensamento e a oração para que as nossas convicções elas fluam do ensinamento da palavra de Deus e que nós sejamos habilitados a enxergar, conferir, aferir tudo que está ao nosso redor, mas firmemos as nossas convicções em cima das premissas da nossa fé cristã, é que nós vamos abordar o assunto, né, que nos foi colocado, e antes disso vamos pedir a orientação de Deus para a nossa exposição nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade aqui de podermos estar aqui nessa noite. Ilumina os nossos pensamentos e faz com que nossas convicções fluam sempre da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, habilita-nos para sermos servos Teus, para que possamos proclamar o Teu Evangelho, a Tua mensagem a um mundo que está em trevas, a pessoas que estão desesperadas e confusas, submersas em seus pecados, para que elas possam ver e enxergar que só há um nome no qual há salvação, e para que sejamos instrumentos nesse arrebanhar do Teu povo que vem vindo através dos séculos, e Tu nos colocastes agora nesse momento, nessa era, com o propósito também de sermos luzeiros, sal da terra, luz do mundo. Confiando em Ti, nós oramos e pedimos. Amém. Marxismo cultural, né, é o tema que nos foi dado, e quando a Ageu falou comigo sobre esse tema, eu disse, mas Ageu, nós estamos numa semana apologética de evangelização, onde a gente está com palestras aqui sobre seitas, cultos, diferentes tipos de religião, e como é que a gente vai falar de uma questão que parece eminentemente política, né, marxismo cultural? Mas, na realidade, aí está a pergunta, uma nova religião? É uma situação onde aflora muito mais a convicção religiosa do que realmente uma persuasão política, é isso que nós estamos vendo, confrontando ao nosso redor. Na realidade, o que é o marxismo cultural mesmo, né? Às vezes a gente ouve falar tanto no termo, ou pelo menos em marxismo nós ouvimos falar desde que nascemos. Marxismo cultural é um termo talvez um pouquinho mais recente, que talvez nós não tenhamos tido muita exposição a ele. O que é marxismo cultural? Vamos ver aqui o nosso roteiro, o que é que nós pretendemos abordar aqui nos minutos que nós vamos estar juntos. Primeiro, tentar responder essa pergunta, o que é o marxismo cultural? E para responder a isso, nós vamos ter que fazer uma rápida passagem pela história, né? E depois chegar a algumas definições. E logo após as definições, a gente ver algumas características do marxismo cultural. Eu creio que na medida que nós caminharmos aqui, a gente vai se situando e nós vamos verificar que nós já nos envolvemos com alguma conversa, algum embate, algum contato dentro da escola, dentro de alguma situação com conhecidos nossos, ou talvez até nós estejamos sendo persuadidos pelo marxismo cultural e ainda não nos apercebemos disso. Então essa é uma boa hora também para nós fazermos uma reflexão sobre essa questão. Um segundo ponto que nós vamos abordar é o marxismo clássico ou cultural. É uma religião? Existem evidências de que o marxismo pode ser classificado como uma religião? E se chegarmos à conclusão que sim, nós vamos ver que estamos bem encaixados dentro da semana apologética aqui, porque afinal de contas nós estamos vendo diversas seitas e religiões comparativas aqui nas outras palestras. As premissas do marxismo ou socialismo, elas têm base bíblica? Afinal de contas, é isso que nós queremos saber, não é? O que é que se fala por aí, e se fala muito que há base bíblica para isso, será que é mesmo?
E afinal, qual é a visão bíblica do governo? Quando falamos de governo, estamos falando do conceito do Estado. O Estado amplo, abrangente, é um conceito bíblico? Calvino, já ouviram falar dele, obviamente, ele tem algo a dizer sobre essas questões aqui? Ou será, não, Calvino viveu séculos atrás, o que é que ele teria a dizer sobre o marxismo cultural, que é um tema tão contemporâneo? Será que ele tem algo a dizer sobre isso? E, finalmente, nós vamos fazer um pequeno resumo comparativo entre marxismo cultural versus a visão cristã. E, por último, talvez o ponto mais crucial, comunicando a fé cristã a uma sociedade que vive num contexto de marxismo cultural. Então, esse aqui é o nosso mapa, né? É o nosso percurso que nós queremos abordar aqui nesses minutos. História, né? É importante, é necessário nós fazermos esse passeio pela história? Eu creio que sim. Dá para identificar aí esses personagens? Quem é que está lá na direita? Marx. E o do meio? Quem? Stalin. Não, Stalin tentou chegar junto dele aí com um bigode grande, mas essa barba aí não era do Stalin, não. Engels, companheiro de Marx nos escritos. E o próximo? Lenin, que operacionalizou aquelas ideias, né, anos depois. Então, vamos dar o nosso passeio pela história exatamente no ano de 1848. 1848 é quando foi escrito o Manifesto Comunista, por Marx, que viveu de 1818 a 1883, e Engels, contemporâneo dele, de 1820 a 1895, né? Nasceu um pouquinho depois, nasceu 2 anos depois, morreu 12 anos depois. E a premissa básica, o ponto básico, a linha básica de pensamento do Manifesto Comunista era ressaltar a luta de classes entre o proletariado e a burguesia. O objetivo era exatamente postular uma sociedade sem classes no sentido de que o proletariado tinha que ascender sobre as demais classes e essa sociedade que seria a ditadura do proletariado, ela seria tão fragmentada nesse proletariado que não teria nenhuma divisão assim estanque de classes e haveria distribuição da riqueza nacional para todos. É uma espécie de utopia colocada aqui nesse Manifesto Comunista. E obviamente que o livro do Marx, o mais conhecido, é O Capital, diversas edições entre 1867 e 1894. E nós temos aqui a cristalização do materialismo dialético, a influência de Hegel, né? Tese, antítese, síntese. Você tem uma proposição, outra proposição, junta as duas, confronta as duas e você sai com uma terceira via. Essa era a visão hegeliana de solução de problemas, e Marx cristalizou, capturou tudo isso e colocou nessa questão da luta de classes, aonde você, através de incentivar a luta, de incentivar os diferenciais, você chegaria então à classe proletária, vencendo esse embate, né, e fazendo essa síntese que seria então o paraíso socialista. Algumas pessoas acham que há uma diferença entre comunismo e socialismo, mas na realidade socialismo é apenas o contraponto do capitalismo, né, que dentro dos escritos de Marx. Então, para ele, são termos assim intercambiáveis, não há nenhuma diferenciação. Socialismo, comunismo são todas expressões que pregam o coletivismo em vez da visão individualizada da sociedade, da atenção ao indivíduo. O que é que aconteceu? Em 1914, então, nós temos a Primeira Guerra Mundial. A expectativa, os escritos aqui, eles já proliferaram, vários intelectuais eram partidários, ávidos defensores
e a expectativa é que nesse embate aqui, ele fosse seguido por essa luta de classes e o proletariado vencesse de tal maneira que nós teríamos aqui uma espécie de efeito dominó, aonde os países envolvidos nesse conflito, o conflito iria se cristalizar nessa visão econômica e nós teríamos então a implantação do proletariado como a única classe dominante em todos os países ali do mundo ocidental, pelo menos, que era o foco. E aí, em 1917, nós temos a Revolução Russa, que é a tentativa de concretização dessas ideias teóricas assim na prática, onde houve a remoção da aristocracia lá e supostamente a colocação do proletariado no poder, mas na realidade o que houve foi uma substituição, né, de regentes, de tal maneira que sempre houve uma classe dominante e uma classe dominada lá. O chamado, o suposto paraíso comunista nunca se concretizou ali na Rússia. E, ao mesmo tempo, aqueles intelectuais que eram os seguidores de Marx, eles estavam observando tudo aquilo e esperando também que depois da Revolução Russa, diversas outras revoluções acontecessem na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos outros lugares, né, onde o proletariado viesse a aflorar. Isso não aconteceu. Então começa a existir uma primeira decepção entre esses intelectuais, não com o tema principal em si, que era aflorar o proletariado, mas com relação à metodologia de implantar o comunismo, ou a metodologia de implantar o socialismo nas nações. E nós temos então a ocorrência aqui, a vida do Antônio Gramsci, que é um italiano, em 1919, né, ele publica alguns trabalhos, e interessante que esse outro carinha aqui, que o nome dele é Jorge Lucas, mas não tem nada a ver com Guerra nas Estrelas, né? E ele é húngaro, então daí essa grafia meio complicada que está aí, mas é Jorge Lucas. Eles chegaram a conclusões idênticas, mas com trabalhos independentes. Antônio Gramsci é italiano, o Jorge Lucas é húngaro, e tentando abordar essa questão. Por que é que os proletários do mundo não se uniam? Por que é que aquela teorização que parecia tão lógica, tão plausível, ela não ocorria na prática? E aí, a conclusão deles é que o problema na luta de classes não é econômico, mas cultural. E é necessário lutar contra a cultura da classe dominante. Na visão de Gramsci, a questão era a seguinte: o pessoal está sendo oprimido economicamente, que era a tese de Marx, né? O problema era econômico ali. Mas esse pessoal que está sendo oprimido economicamente, eles têm uma opressão cultural tão poderosa, porque a oligarquia tem a sua cultura e aquilo já está tão enraizado nos países, de tal maneira que nunca vai haver a possibilidade de perturbação dessa ordem, porque a cultura termina vencendo. Por que é importante nós estarmos fazendo esse passeio pela história? Porque essa questão de marxismo cultural, e como eu disse, é um termo mais ou menos recente, ele é da década de 60 do século passado, né? Eu me sinto muito velho quando falo do século passado, foi quando eu nasci, mas é do século passado, mas a raiz está aqui exatamente em Gramsci, a raiz está aqui no Jorge Lucas, tá? Em 1919 eles já estavam questionando e mudando a concepção dessa luta e da implantação do proletariado para a área cultural, para a vertente cultural. E essa questão de lutar contra a cultura da classe dominante, na essência e na sua base, significa lutar contra
os princípios básicos de uma cultura judaico-cristã, que é a dominante no Ocidente. 1923, lá na Alemanha, nós temos a fundação do Instituto para a Pesquisa Social, aquilo que ficou chamado como a Escola de Frankfurt. E aí vários intelectuais reunidos aqui nesse Instituto para a Pesquisa Social, isso aqui nós estamos falando também do berço da sociologia, né, das chamadas ciências sociais, aqui todo mundo discutindo, trabalhando nisso. Max Horkheimer, Wilhelm Reich, Erich Fromm e Herbert Marcuse, ou Marcuse. Esse nome vai reaparecer porque ele é considerado assim o pai do marxismo cultural na época agora moderna. E essa decepção com a luta do proletariado, ela prolifera nos escritos, nos ensaios aqui desse pessoal. A cultura não é uma superestrutura, esse era um conceito marxista. Marx dizia, a cultura é uma superestrutura, a gente não tem que se preocupar com a cultura, a questão é econômica aqui. Eles dizem, não, a cultura não é uma superestrutura, mas ela é uma variável independente, ela deve ser confrontada à guerra nossa cultural. Então, nós temos que levar à frente um embate na área e na esfera da cultura. E aí acontece um fato aqui, né, histórico muito importante, que é a ascensão de Hitler. 1933. E a escola de Frankfurt, praticamente toda, foge para os Estados Unidos, bate asas e voa, né? Como ocorreu com inúmeros outros intelectuais, cientistas, alemães, tudo que fugiram para os Estados Unidos. Mas com a ocorrência do nazismo e também com uma vertente aqui eminentemente política totalitária ali no país, o livre tráfico das ideias também foi ficando mais complicado, perseguições, então e a maioria, ou vários desses aqui eram de origem judaica também, foram todos para os Estados Unidos. 1950, essa escola de Frankfurt, depois do nazismo, depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, vários deles voltaram para a Alemanha, mas Marcuse ficou nos Estados Unidos, foi abrigado lá em universidades da costa oeste, eu não lembro agora se foi Berkeley ou foi UCLA, mas ele foi abrigado por universidades da costa oeste dos Estados Unidos, e ele ficou conhecido como o pai da New Left, né, a nova esquerda, pregando uma revolução e uma coalizão dos oprimidos. No contexto norte-americano, né, negros, estudantes, feministas e homossexuais. Vejam que são todas questões aqui de cultura, né, de conceituais, e não tem mais aquela classificação econômica entre burguesia e proletariado. E é mais ou menos nessa escola de Frankfurt e nos trabalhos de Marcuse que você tem uma fusão entre as ideias de Marx e as ideias de Freud. E aonde se começa o que eles chamam de condicionamento psicológico. Você tem que ganhar essa guerra cultural, diziam os proponentes. E como é que a gente vai ganhar a guerra cultural? Nós vamos ganhar através do condicionamento psicológico, ou seja, a argumentação não precisa ser mais lógica, mas nós vamos massificar as nossas proposições, as nossas premissas, os nossos objetivos, de tal maneira que no final as pessoas vão aceitar como verdade tácita ou vão ser vencidas por essa massificação. Por exemplo, como é que nós vamos normalizar ou fazer com que a cultura considere normal a questão do homossexualismo, massificando a presença deles, a influência deles nos meios de comunicação? É a situação que nós vemos hoje, né? Qualquer pessoa, e eu espero que a gente não esteja no meio dessas, mas que ligue aquela aula de instrução filosófica que existe
depois do Jornal Nacional, né, que é a novela que vem ali depois, ou a que vem antes, mas é uma aula de filosofia da pior estirpe, da pior espécie. Você vai ver que praticamente em todas elas você tem a presença de um travesti num contexto familiar. Como se aquela situação não fosse anormal, como se ela fosse normal. Para que haja uma aceitabilidade desse fato, uma pressão psicológica, esse condicionamento psicológico para que a sociedade passe a aceitar essas questões que não são parte da cultura judaico-cristã como normais. Marcuse, esse grande guru, então, do marxismo cultural, um dos livros mais importantes, aí está uma foto dele, sempre com um cigarro, um cachimbo aqui, ele era um ávido fumante, escreveu esse livro, Eros e Civilização, né? E esse livro vem sendo republicado, consumido, está disponível em português, e ele criou também o conceito de tolerância repressiva e tolerância libertadora. Tolerância repressiva, dizia ele, é a suposta tolerância em regimes capitalistas, mas na realidade eles reprimem as ideias que vêm daqueles que são contrários ao capitalismo. E ele pregava o que ele chamava de tolerância libertadora, só que a tolerância libertadora era o seguinte: toda tolerância para as ideias que fluírem da esquerda, e nenhuma tolerância, isso era dito assim explicitamente, está escrito, nenhuma tolerância para ideias que vierem da direita. Então é uma tolerância seletiva, não é só para um lado. É uma suposta tolerância, e com isso ele estava tentando se contrapor ao que ele chamava de tolerância repressiva. Bom, de 1960 a 1980, o que nós tivemos foi um crescimento e disseminação do marxismo cultural na cultura ocidental. É como se nós tivéssemos naqueles slides anteriores, naqueles anos anteriores, um grande caldeirão, essas coisas aqui sendo preparadas, mas a grande expansão mesmo e absorção pela cultura ocidental dessas premissas do marxismo cultural aconteceram nessas 2 décadas aí. O conceito do preconceito. Aquilo que não é tolerado por aqueles que querem vencer essa revolução cultural é rotulado de imediato de preconceito. E é impressionante como essa visão é absorvida por muitas pessoas, e dentro do segmento evangélico também nós somos ávidos, rápidos a dizer isso é preconceito. Quando na realidade pode ser que em vez de preconceito, nós estejamos falando de premissas válidas em cima de verdades que nós extraímos da palavra de Deus. Dou um exemplo. Ontem à noite eu estava assistindo um programa, aquele programa que o Ageu é sócio dele, lá na RIT, e a discussão era sobre ordenação feminina. Alguém viu esse programa, não? E foi a esposa do reverendo Fernando Almeida que debatia com a pastora Regina, parece, não estou bem lembrado o nome da pastora lá, mas a Suênia, ela procurava se manter dentro daquilo que a palavra dizia, e as argumentações da pastora eram sempre argumentações sociológicas, bem alinhadas assim com o marxismo cultural. Ou seja, a sociologia define as questões, inclusive acima da Bíblia. E aí, quando a Suênia fazia alguma colocação, a pastora sempre dizia, mas essa é uma ideia preconceituosa, isso é um preconceito. Então, com esse rótulo, ela já estava procurando destruir, sem o exame, sem a análise do conteúdo. Né? Então, você vê que o que nós estamos falando, segundo ponto ali, é uma massificação de uma nova cultura
em vez de uma argumentação filosófica em cima do que é verdade ou não, em vez de se procurar as bases, o alicerce daquilo que se está argumentando. E é aqui também, nessa popularização do marxismo cultural, que é criado o conceito do politicamente correto. Aqui nós temos o nascimento, a conformação, a apresentação inquestionada do que é politicamente correto. Muitas das coisas que são consideradas politicamente corretas, se você for examiná-las e procurar a raiz, a premissa de por que elas estão sendo apresentadas como politicamente corretas, você não vai encontrar as bases. Mas foi tão falado, foi tão apresentado, foi tão martelado que a sociedade já absorveu aquelas questões como corretas, e qualquer um que ouse se contrapor a elas é rotulado de preconceituoso, você é insensível aos demais, você é um intransigente, daí vem uma série de rótulos. E também a questão do multiculturalismo. O multiculturalismo não quer dizer simplesmente que existem diferentes culturas, não. É a negação dos absolutos e a maleabilidade da cultura. Você não teria uma cultura que reflita na realidade princípios e valores que emanam da palavra de Deus, ou princípios e valores universais. Mas você, como não tem absolutos, essa cultura tem que ser maleável, ela tem que ser mutante através dos anos, e ajudou muito a visão, essa construção desse pensamento, a questão do desconstrucionismo, que vem da escola francesa, onde você procura desconstruir as metanarrativas, os discursos, as proposições, você procura atingi-las, fragmentando aquilo que é apresentado, e de tal maneira que você joga em xeque a credibilidade de certos princípios e valores que são universais. Tudo deve ser questionado, tudo deve ser desconstruído, e isso entra também na esfera teológica. Na esfera teológica, principalmente em seminários que não prezam a palavra de Deus, mas que ainda se chamam de seminários, aonde eles vão até a palavra de Deus, e como não consideram palavra inerrante, como não consideram que aqui nós temos que homens santos inspirados pelo Espírito Santo registraram aquilo que Deus quer que nós saibamos e tenhamos para a nossa vida espiritual, então eles examinam os evangelhos, examinam as cartas de Paulo e saem com colocações como: isso aqui é o reflexo da comunidade lucana, isso aqui é o reflexo da comunidade petrina, não é? Então, o que nós temos aqui é uma síntese de ideias de diferentes comunidades que refletem a forma como eles experimentaram alguma coisa que seria a experiência religiosa deles, mas não palavra inerrante de Deus. Isso é assim que adentra essa visão do desconstrucionismo, negação de absolutos, dentro do campo teológico também. 1970 marca, essa década marca o marxismo cultural adentrando o cristianismo. E ele vem aqui através de um ramo da teologia que ficou conhecido como teologia da esperança, que foi através do trabalho dos escritos do Jürgen Moltmann, que foi, na realidade, ele sendo um luterano mais liberal, ele foi a base da teologia da libertação, que aflorou e se propagou com muita intensidade dentro do segmento católico romano, mas que fez inúmeros adeptos também dentro do segmento liberal do protestantismo. Então nós temos teologia da esperança, teologia da libertação e evangelho social também, que é uma visão dentro do campo evangélico que priorizava o atendimento às questões sociais como meio para atingir transformações espirituais. Isso era o evangelho social. E aí, de 2000 para frente, a gente entra, o que eu classifico aqui, a absorção acrítica por cristãos
do marxismo cultural. O marxismo cultural está tão presente na sociedade, está tão ao nosso redor, está tão no nosso meio, que as cabeças dos cristãos vão sendo afetadas. Os jovens vão para a universidade e só ouvem isso, e só ouvem essa visão, só ouvem o politicamente correto. E começam a achar que essa é a maneira de analisar as coisas. E não se detém para examinar o que é que a palavra de Deus diz sobre essas questões que são colocadas pelo marxismo cultural. E aí nós temos várias vertentes aqui. Temos uma tal de teologia pública, né, cujo expoente maior está lá no Rio Grande do Sul, na oeste de São Leopoldo, onde você é uma espécie de versão adocicada da teologia da libertação para consumo evangélico, a teologia pública. E temos a teologia da missão integral, que tem um linguajar que às vezes apela, que diz, não, nós estamos preocupados com o homem na sua totalidade. Ora, nós evangélicos e nós reformados sempre estivemos preocupados com o homem na sua totalidade, né? Mas eles fazem uma divisão, né? Querem fazer uma tese e nos colocam na antítese. Então eles dizem, nós estamos preocupados com o bem-estar das pessoas. Nós esquecem que a igreja fiel sempre foi aquela que esteve na vanguarda na instalação de hospitais, na prática da beneficência, cumprindo aquelas determinações que são, de certa forma, eminentemente individuais. A palavra de Deus nos insta individualmente a que nós devemos ter esse olho aguçado e crítico para a beneficência, e é muito mais no sentido individual do que corporativo. Mas a igreja fiel sempre foi pródiga na beneficência. E agora a teologia da missão integral vem como se tivesse redescoberto a pólvora, e na realidade o que eles fazem é tirar o foco, né, da pregação e proclamação, e o foco é então nas chamadas injustiças sociais, é também uma mímica da teologia da libertação, e é um reflexo de como o marxismo cultural entra dentro de uma maneira acrítica, dentro do campo chamado campo cristão, campo evangélico. Nós estamos aqui prontos agora para darmos algumas definições. A primeira eu vou extrair da Norma Venâncio, Norma Braga casou, agora é Norma Venâncio, e ela, numa troca de e-mails entre ela ofereceu a seguinte definição aqui. O que é marxismo cultural? A filosofia que preserva os objetivos essenciais do marxismo clássico, mas propõe que a luta de classes seja travada com armas simbólicas na cultura, transformando o senso comum aos poucos, através da presença de ideias e agentes revolucionários na mídia, na educação, nas leis e outros paragens, né? Para quê? Para a destruição dos valores tradicionais oriundos da tradição ocidental judaico-cristã. Então essa foi a definição que ela deu aqui. Eu trago a definição também de um outro autor, James Jagger, já falecido há bastante tempo, mas ele já estava preocupado com o marxismo cultural. Veja, isso antecede a década de 60 do século passado, para a gente ver que o Gramsci é, na realidade, o grande originador do marxismo cultural, né, lá em 1919. Então, Jagger, que morreu em 1937, ele já definia que é a metodologia derivada do marxismo que indica que o problema na luta de classes não é econômico, mas cultural. É necessário, portanto, lutar contra a cultura da classe dominante. Definição de um filósofo, que eu vou omitir o nome só para não criar polêmica, mas eu sei quem ele é. Depois vocês me perguntam. Ele diz assim, que o marxismo cultural é uma autoinversão, e ele diz que é uma autoinversão gerada pela evidência dos fatos, ou seja, pela derrota histórica. Essa derrota histórica que começou lá na Revolução Russa, quando ela não se propagou como eles esperavam, e que nos últimos anos todos nós testemunhamos aqui, né, a queda daqueles ideais e uma reformulação completa daquele caldeirão que parecia ser o paraíso para o marxismo. Ele diz que isso daí
fez com que surgisse o marxismo cultural, como nós já vimos, e ele diz que é a face do marxismo que, em vez de transformar a condição social para mudar a mentalidade e cultura, procura mudar a mentalidade e cultura para transformar a condição social. E a última que eu trago aqui é do seu criado aqui, pelo que for valer, é que marxismo cultural é a absorção acrítica, desapercebida ou não, de premissas originadas no marxismo e a promoção dessas ideias que têm se entrelaçado à cosmovisão de nossa sociedade contemporânea, subvertendo princípios e valores da cultura judaico-cristã. É assim que eu definiria, né, marxismo cultural. Todas essas definições têm algo em comum e elas mostram essa guerra cultural. Uma guerra cultural, um embate cultural no qual nós estamos no meio dele, não tem opção, nós estamos no meio dele e temos que firmar nossas convicções e eu espero que sejam pelos ensinamentos da palavra de Deus. Quais são as grandes características e os pontos de batalha do marxismo cultural? Divisão da sociedade entre opressores e oprimidos, né? Os opressores, brancos, ricos, homens, heterossexuais, oprimidos, negros, pobres, mulheres, homossexuais. Notem que, às vezes, essas pessoas, esses escritores, esses teóricos, eles pegam algum ponto que é verdade numa determinada sociedade, algum ponto de opressão real, mas eles extrapolam porque eles estão tratando aqui de ciências sociais. Então, é como se eles pudessem ter uma equação e fazer a extrapolação dela de uma forma genérica. Então, tem os opressores e os oprimidos, essa é sempre a questão. Outra característica, além dessa divisão, é a intervenção, financiamento e favorecimento governamental, então, do Estado, né, aos oprimidos. Isso vem em forma de bolsa de estudo, Bolsa Família, cotas raciais, marchas e movimentos suportados por dinheiro público, além de um número de outras questões também que o dinheiro público vai, né, congressos, LGTB e por aí vai. Tudo com o seu e o meu imposto que nós pagamos. Desvalorização do casamento e da maternidade. E isso se apresenta como? Promoção do aborto, sexo livre entre menores. Por que é que a gente diz isso? Porque um dos programas governamentais é a instalação de máquinas de preservativos nas escolas. Que escolas? As universidades? Não, as escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio. É a promoção do sexo livre entre os adolescentes mesmo. Ideologias de gênero nas políticas e nas escolas. O que é isso? É pegar o Ministério da Educação, arrebanhar os professores e submetê-los a cursos que ensinam eles a aceitar como normal o homossexualismo, a homossexualidade nas crianças do Fundamental 1, Fundamental 2, desde essa faixa etária. Isso não é história assim, inventada, isso é fato real, né? Existem esses cursos que têm sido promovidos pelo Ministério da Educação, supostamente sob a bandeira de combater a homofobia, entre aspas, essa é a bandeira que qualifica e classifica diversas políticas nesse sentido, né? Casamento gay, né? A redefinição do que é o casamento. Uma questão que é até constitucional no Brasil, né? Casamento entre um homem e uma mulher. Não. Isso aí se descarta porque o marxismo cultural vem massificando uma outra visão e então é impressionante o número de chamados evangelhos que embarcam também nessa persuasão e começam a defender com as mais diferentes formas de raciocínio estranhos à palavra de Deus, né? Porque Deus não criou não criou 3, 4 sexos, criou apenas 2, né? Homem e mulher. E o Estado como poder determinante máximo, inclusive sobre as expressões religiosas do povo. O Estado passa a pontificar, a definir
o que é que você pode falar, até onde você pode ir, em todas as áreas, inclusive interferindo dentro de esferas que legitimamente o Estado deveria estar fora dela, como na esfera da família, e nós vimos aqui na semana passada, atrasada, como há uma lei que interfere na forma de criação dos filhos. Você não pode mais aplicar disciplina física, sob a visão de que é para coibir abusos, não, mas houve uma interferência direta e você está indo também diretamente contra um dos ensinamentos da palavra de Deus. Então são algumas características e pontos de batalha do marxismo cultural. Nós ainda trazemos algumas mais. A ideia do Estado messiânico. Quem é que vai resolver todos os problemas? O governo, o Estado. Façam uma análise de como vocês pensam e como têm pensado, desde que tiveram alguma consciência qualquer, que você vai ver que nós mesmos, muitas vezes, temos essa visão. A solução vem do governo para tudo. Essa ideia do Estado messiânico não é bíblica, mas ela é a ideia que prevalece nos nossos dias. Queremos que o Estado, o governo, resolva tudo. E então, o marxismo cultural também, com o marxismo clássico, que é os meios de produção nas mãos do governo, que é um planejamento central na sociedade, e procura, por decreto, né, ou por intervenção, a eliminação das desigualdades. E aí a gente começa a pensar, mas isso aqui está se harmonizando com o pensamento bíblico? Será? Né? A gente vai ver que realmente não é assim. Será que Deus nos criou todos para sermos iguais? Não, nós vamos ver que Deus quer que todos tenham oportunidades iguais no que diz respeito ao governo. Ele tem a obrigação de prover oportunidades iguais, mas para que cada um desenvolva a sua desigualdade com equidade, né? Nós somos diferentes uns dos outros, então é uma situação utópica, não realista e também não bíblica. E ainda dentro dessas características, vem a subversão dos valores tradicionais da cultura dominante e a implantação da cultura da discórdia. Você tem a supressão do indivíduo na sua singularidade. A Bíblia diz que nós somos criados, né, como indivíduos, nós temos responsabilidades individuais, pessoais. Não é uma visão coletiva, mas uma visão individual. A salvação é individual. A magnificação da sociedade em sua uniformidade. Projeta-se uma sociedade uniforme, que ela não existe na realidade, mas ela é apresentada como se essa uniformidade fosse atingível. O incentivo ao embate cultural dos oprimidos, né, promovendo a consciência política da população. Então, mulher contra homem, já vimos isso, feminismo, negros contra brancos, racismo invertido, né? Porque quando o governo estabelece, por exemplo, cotas, você tem uma situação inversa, onde está sendo tomada uma decisão em cima da raça, quando a questão da raça não deveria influir nessas decisões de quem entra ou não, mas sim a questão da escolaridade, da competência, mas você tem aqui uma inversão, um racismo invertido. Gays contra heterossexuais, né? A promoção da promiscuidade e da amoralidade. Índios contra os colonizadores, né? Ontem foi flechado lá um policial lá em Brasília, né? Que índios são aqueles, gente? Né? Índios são uma realidade histórica, mas essa perpetuação desses índios de calção, índios que estão lá com flecha e arco, flechando impunemente, correndo em cima lá do Congresso, né? E que são inimputáveis e que não têm responsabilidade criminal nenhuma, como se fossem crianças, quando na realidade eles são adultos responsáveis perante Deus por suas ações. Não sei quantos lembram aqui do incidente do Paulinho Paiacã, que é um dos caciques lá, que estuprava, a esposa pegava mocinhas para que ele estuprasse elas, e isso ocorreu várias vezes, repetidas vezes, e ficou por isso mesmo, porque ele era índio, era um cacique, né?
Então nós temos essa, mas o marxismo cultural não interessa visualizar essa questão de uma maneira real, mas sim de uma maneira irreal e olhando como se pudesse perpetuar uma situação de séculos atrás. E finalmente pobres contra ricos, a guerra de classes também está nas características do marxismo cultural. O marxismo é uma religião? Será que ele é uma religião? Essa resposta é um pouco difícil, porque Marx dizia que a religião é característica de sociedade dividida em classes. Então, o que ele projetava era uma sociedade que não teria necessidade de religião. Uma sociedade ideal, sem classes, não ia ter necessidade de religião. Uma outra afirmação de Marx com relação à religião também leva a uma conclusão, poderia levar à conclusão de que o marxismo não tem nada a ver com religião. Alguém se lembra do que é que ele escreveu, que na realidade ele pegou o pensamento de alguém, mas escreveu: a religião é o ópio do povo, né? Então a religião amortecia os sensos do povo, a precisão de análise, a religião servia como algo que acobertava a realidade do dia a dia. Então isso é verdade, essas proposições foram colocadas. E nós estamos também acostumados a ver o trabalho dos neo-ateístas, né? Lembram dessa promoção lá em Londres, onde eles compraram espaço nos ônibus para colocar uma propaganda. Provavelmente não existe Deus, então pare de se preocupar e desfrute a vida, né? E aqui nós temos a foto do Dawkins, né? Do Dawkins, que é o neo-ateísta mais proeminente, aqui com uma moça que tem também uma camiseta com os mesmos dizeres. Fizeram uma tremenda campanha em Londres. Então, muitas vezes nós identificamos marxismo com ateísmo, né? Mas nós temos que penetrar um pouquinho mais fundo, porque essa questão de que se o marxismo é uma religião, ela tem sido respondida afirmativamente por muitas pessoas. Roland Stromberg é um dos estudiosos, já falecido, mas ele disse assim: muitos estudiosos de Marx dão evidência de que Marx, não obstante seus pronunciamentos contra as religiões, criou uma religião ou uma religiosidade substitutiva, marcada por todas as características essenciais de uma fé. Então, na análise dele, o marxismo é uma fé, é uma crença, muito mais do que algo baseado em premissas e substâncias reais. Bertrand Russell escreveu o livro Por que Eu Não Sou um Cristão, né? E ele era simpatizante do marxismo, e ele disse assim: o marxismo tem tudo o que necessita para se qualificar como uma religião. Palavras de alguém que está lá no campo. Alexei Gorky, que usava o pseudônimo de Maximum Gorky, ele pediu que o marxismo fosse reconhecido como a mais religião de todas as religiões, ele o marxista. Robert Tucker, um outro estudioso também do marxismo, diz assim: o que Marx declarou ser uma descoberta científica era, ao contrário, do princípio ao fim, uma fé escatológica. Então, essa capa de ciência que ele deu aos seus, ciência sociológica, aos seus estudos, na realidade eram muito mais premissas de fé do que conclusões baseadas em fatos. E isso vem sendo a tônica, né, do movimento marxista. Ele é abraçado como se fosse uma fé, com uma devoção que é característica de uma religião. E aí nós temos essa face cruel do marxismo, socialismo e do marxismo cultural, que é a tentativa de basear ou entrelaçar as bandeiras dele com a fé cristã. Essa é a face cruel. Porque se fosse, sempre estivesse atacando o cristianismo e sempre estivesse mostrando que está do outro lado, e a identificação seria muito mais fácil, mas nas últimas décadas o que nós temos visto é isso.
cristãos ou pessoas chamadas cristãos que são persuadidos pela massificação cultural e começam a se convencer dessas premissas e começam a procurar na Bíblia justificativas para basear as bandeiras e entrelaçá-las, né, com a fé cristã. E aí alguém pergunta, mas o socialismo não procura resolver injustiça e despertar o que há de melhor nas pessoas, né? Será? Uma das premissas do socialismo é a bondade inata da natureza humana. A bondade inata da natureza humana. Isso contradiz diretamente a palavra de Deus, que mostra que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Outros dizem, mas as terras alocadas ao povo de Israel, elas não foram repartidas igualmente? Nós tivemos ali uma grande reforma agrária, quando eles entraram na terra prometida, foi uma repartição equânime ali entre o povo de Israel. Mas é algo que assusta o contorcionismo teológico exegético que muitos fazem para justificar a crença socialista marxista. Não tem respaldo naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Alguns dizem a experiência de Atos 2 não foi uma experiência e modelo socialista para os cristãos, né? Então nós temos lá o exemplo de socialismo, né? Ninguém tinha nada, era um bem comum e tal. Então isso é colocado como sendo fundamento para uma crença marxista cristã, socialista cristã. Vejam aqui como esse autor Kautsky, é um autor que escreveu em 1908, na realidade esse livro aqui em português, ele foi traduzido em 1969, foi publicado só em 2010, mas o livro está aí disponível em português, é um livro que fala da origem do cristianismo, e ele diz assim, o cristianismo, assim desvendado por esse aqui é André Egg, que está escrevendo uma resenha sobre esse livro, diz assim, o cristianismo desvendado por Kautsky foi um movimento proletário. Vejam a forma anacrônica, né, de se dirigir ao cristianismo, mas colocando a terminologia marxista. A princípio, uma comunidade sediciosa do nacionalismo judaico de Jerusalém e da Galileia, que praticou o comunismo do partir do pão. Então aqui está, né, alguém que é marxista tentando traçar as origens lá ao cristianismo. Mas o cristianismo não é coletivista. Não é socialista. J. Gresham Machen, no seu livro Cristianismo e Liberalismo, lá nas páginas 129 e 130, diz: o cristianismo histórico é conflitante em muitos pontos com o coletivismo. Ele realmente enfatiza o valor da alma individual, provê ao indivíduo um refúgio contra a variável corrente da opinião humana, um lugar secreto de meditação onde a pessoa pode vir sozinha à presença de Deus. O cristianismo dá ao homem a coragem de ir contra o mundo inteiro se for preciso. Recusa-se resolutamente a fazer do indivíduo um meio para alcançar um fim, um mero elemento de composição da sociedade. Rejeita qualquer meio de salvação que lida com o homem como em uma massa. Leva o indivíduo face a face com Deus. Nesse sentido, é verdade que o cristianismo é individualista e não socialista. São conclusões aqui do J. Gresham Machen. Vamos ver os fatos aqui, então, bíblicos. A distribuição de terras lá na Palestina, será que foram distribuições iguais, em glebas iguais? Não, foram distribuições em locais diferentes. Distribuições resultantes de algumas alianças que foram feitas, algumas dessas alianças espúrias, até contrárias àquilo que Deus tinha determinado ao povo, mas eles ficaram por ali, fizeram aliança com alguém e a terra ficou ali. Umas terras eram mais férteis do que outras, obviamente, e a sociedade se desenvolveu a partir daí com as desigualdades latentes em qualquer sociedade. Uma sociedade que recebeu leis, onde foram estabelecidos direitos, onde foram estabelecidas punições, demonstrando a necessidade de controles, porque ali
nós não temos uma sociedade utópica, não, mas uma sociedade de pecadores que precisavam, né, da lei de Deus para regular os seus procedimentos, necessidade de controles ali. Mas a coisa mais longe da realidade é nós irmos até o Antigo Testamento e acharmos que lá na divisão de terras a gente tem uma espécie de MST do Antigo Testamento, lá dividindo os quadradinhos lá entre as tribos. Não, basta dar uma olhada, né, nos mapas que nós temos sobre as divisões das tribos naquela ocasião. É verdade que na Bíblia existiam limitações latifundiárias, muito interessantes para nós estudarmos, né? Que limitações eram essas? Havia a possibilidade de compra e venda, mas a partir de um certo tempo aquilo dali retornava à tribo original, era para impedir que uma tribo engolisse a outra no que diz respeito à terra, numa sociedade onde a terra era meio de subsistência muito importante. Mas são regulamentos que estão ali na lei civil de Israel, aplicáveis àquela sociedade teocrática naquele momento. Elas têm caráter normativo para nós? Não. Elas podem nos ensinar alguma coisa? Sim. Se no nosso Código Civil colocar algumas leis normativas nesse sentido, nada contra. Mas lembrem-se que o direito da propriedade era assegurado. E esse sim está enraizado na lei moral, que tem a sua aplicabilidade no Antigo Testamento hoje e amanhã. Não furtará, está lá. O que é que significa isso? Direito de propriedade. E Atos 2, 42 a 47? O chamado comunismo cristão. Qual é a exegese correta daquele trecho, né? Primeiro, a gente tem ali também um registro histórico descritivo. Nós não temos ali uma passagem prescritiva para que seja emulada por todas as sociedades, todos os cristãos ao longo do tempo. Ali nós temos uma situação num microcosmo social existente entre os cristãos, numa época de perseguição, né? A prescrição que nós temos tem lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dizendo que as pessoas devem trabalhar, e aquele que voluntariamente não trabalha, não está falando de situação involuntária de desemprego, mas está dizendo aquele que quer se encostar nos outros, não come, é uma colocação drástica. Então, chamando as responsabilidades individuais de você estar comendo do fruto do seu trabalho. O contexto lá, como eu disse, era de perseguição, era um contexto bem específico. E, acima de tudo, nós temos o caráter voluntário da iniciativa. Não tinha um Estado ou nenhuma autoridade dizendo o que deveria ser feito, ou que você não tinha mais direito sobre os seus bens. Não, ali foi uma situação voluntária. Tão voluntária que no incidente lá de Ananias e Safira, Pedro fala para ela que ela não tinha que fazer aquilo, a propriedade era dela. Ela não tinha que mentir, né? Ela podia ficar com a propriedade. Então é essa a situação que nós vemos aqui. Nem de longe nós temos aqui respaldo para uma visão, para extrapolar isso para uma visão de uma sociedade comunista coletiva. Agora, nessa questão do marxismo cultural, pesquisando, eu encontrei uma acusação curiosa, que é essa daqui: o cristianismo é marxismo cultural. E esse banner aí, isso eu trouxe como curiosidade, né? Ele está numa página da Ondinia International. Já ouviram falar disso aí, não? É um segmento que cultua Odin, que é um deus sueco. E então eles têm muita raiva dos cristãos, e aí eles disseram que cristianismo é marxismo cultural, né? E que somente eles lá, a raça deles lá, que é perfeita, e estão cultuando o verdadeiro Deus. Aí é um culto místico aí qualquer. Fica como curiosidade aí, vocês pesquisarem depois. Bom, qual é a visão bíblica do governo? Será que nós temos a visão de um Estado amplo, abrangente? A passagem-chave, não é a única, mas uma das passagens-chaves que nós temos na Palavra de Deus é Romanos 13, 1 a 7. Aonde nós temos ali delimitações e especificações muito claras para o governo. O governo eficaz respeita a propriedade, controla e pune malfeitores, não o empreendedor ou cidadão
comum. O governo que nós vemos ali especificado em Romanos 13, 1 a 7, ele chama os governantes de servos de Deus. Então veja, eles não são absolutos, eles têm que responder por seus atos e ações ao Deus soberano do universo. Eles recebem uma grande responsabilidade, eles são autoridade, nós devemos obediência aos governantes, mas eles são, os limites da autoridade deles está bem especificado ali, é o poder da espada para punir os malfeitores. Quando a gente pensa na situação de hoje, a gente fica até confuso, porque nós não conhecemos governo que se encaixe nesse modelo bíblico de governo. O conceito de governo, como eu disse, o marxismo cultural está tão enraizado, prevalecente, que a visão nossa de governo é do Estado messiânico, do Estado abrangente, do Estado que faz tudo, providencia transporte, faz isso, faz aquilo, e a gente fica esperando pelo Estado e ficamos com raiva do Estado quando ele não faz. Quando o principal que ele deveria fazer, o foco que está nas mãos do Estado, que é garantir a segurança das pessoas, é punir os criminosos, é assegurar o respeito à vida humana, do ser criado à imagem e semelhança de Deus. E isso está lá na lista de prioridades, em 25º lugar ou em algum outro canto. Os governantes têm a sua pauta de trabalho, de vida, ocupada com diversas outras coisas, isso quando não estão ocupados com a malversação de fundos, com fraudes e com outras situações de corrupção. Mas eu estou falando daqueles que entram no governo, eles entram com uma pauta tão diversificada, tão estranha, tão abrangente, exatamente fruto desse marxismo cultural. O Estado é o grande Messias, é o grande soberano. E aí não cumpre a sua finalidade principal, que é garantir a segurança. O Estado também recompensa, o termo bíblico da galardoa na nossa língua, os cidadãos de bem, mas não procurando que todos sejam iguais, ou empenhando-se na promoção da igualdade. Ele respeita a singularidade, as pessoas são diferentes, elas têm diferentes talentos, situações, mas o governo deve se certificar de que todos possuam iguais oportunidades de desenvolverem as suas individualidades e talentos específicos. Ou seja, todos deveriam ter oportunidade de desenvolver as suas desigualdades. Ninguém é igual um ao outro, mas as oportunidades, o governo seria um órgão regulador dessa situação e galardoador dos cidadãos de bem, daqueles que fazem o bem, e que, fazendo o bem, não deveriam temer o poder da espada. Quando os que fazem o bem temem o poder da espada, tem algo muito errado. Quando os que fazem o bem não têm segurança de sair, não sabem se vão ser assaltados, se um criminoso vai tirar a vida dele ou do ser querido dele que está ao seu lado, tem alguma coisa muito errado. Quando o Estado, eu fico sempre intrigado quando nós vemos hoje em dia demonstrações violentíssimas, quebra-quebra, e aí no texto da reportagem diz assim: a polícia acompanhou tudo ao lado, né? Ela acompanhou o quebra-quebra e a situação estava lá, porque ela hoje em dia instruída por aqueles que têm responsabilidade sobre ela de não intervir. Então nós temos uma situação que é totalmente contrária à visão bíblica e às responsabilidades que esses governantes recebem, e eles respondem por isso a Deus. São chamados de ministros de Deus, servos de Deus, na capacidade na qual foram colocados. Então a visão bíblica do governo é de um Estado limitado dentro da sua esfera. O governo tem a sua esfera, ele não deve interferir na família. A família tem a sua esfera específica. O governo é responsável por Deus pela área de autoridade os governantes pela área de autoridade que receberam. A família é responsável por Deus para criar os filhos, para gerir, para que seja gerida de acordo com os princípios de Deus. A igreja tem a sua esfera para que possa cultuar a Deus, equipar os santos, proclamar
o Evangelho. O Estado não deve interferir na igreja, o Estado não deve interferir na família. O Estado deve regular a interatividade entre as pessoas nesse sentido, de punir os malfeitores e providenciar, galardoar aqueles que são cidadãos de bem, providenciando a oportunidade para o seu desenvolvimento. Será que Calvino tem algo a dizer sobre isso? Veja o que ele diz sobre o propósito de governo, lá no livro 4, capítulo 20, seções 2 e 3. Que a paz pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam tranquilamente exercitar o comércio uns com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. Livro 4, capítulo 20 todo deveria ser lido, é todo sobre o governo, ou na terminologia dele, o magistrado civil, né? Responsabilidade dos governantes é a liberdade. Os governantes, magistrados, devem fazer o máximo para impedir que a liberdade a qual foram indicados como guardiões seja suprimida ou violada. Se eles desempenham essa tarefa de forma relaxada ou descuidada, não passam de pérfidos traidores ao ofício que ocupam e ao seu país. Calvino escreveu isso, né, um tempinho atrás. Parece que foi ontem que ele escreveu. Direito de propriedade. Quando alguém vê que sua propriedade imprescindível está sendo defraudada, ele pode, sem nenhuma carência de amor, defendê-la. Se ele assim o fizer, não estará ofendendo de nenhuma maneira essa passagem de Paulo. E ele faz referência a 1 Coríntios 6. Livro 4, né, capítulo 20, nessas sessões 17 a 21, ele fala dessa questão. Então, resumindo aqui, já caminhando para uma conclusão, comparando aqui o marxismo cultural com a visão cristã do Estado. No marxismo cultural, a coletividade está acima e prevalece sobre a família. Na visão cristã do Estado, a família é a base da sociedade e da coletividade. No marxismo cultural, o Estado legisla moralidade. Ele define certo e errado. Não existem absolutos a não ser o poder do Estado. Esse é absoluto. Na visão cristã do Estado, ele não legisla a moralidade. Porque certo e errado procede de valores absolutos universais, e nós encontramos eles aqui na palavra de Deus. No marxismo cultural, o Estado é soberano sobre todas as esferas, e ele possui também poder distributivo, tira de um para dar para o outro. Na visão cristã do Estado, o Estado administra as relações harmônicas entre as diferentes esferas, família, instituições, igreja, e ele possui poder, sim, poder restritivo, o poder da espada. No marxismo cultural, o bem da coletividade é definido por uma oligarquia, e existe a probabilidade de perpetuação, sim, estamos exemplos aí, gente, né? União Soviética, nós vimos o exemplo dela durante décadas, até ensaiou-se uma certa alternância de poder, mas eles tiveram uma recaída aí ultimamente. Cuba está lá também, supostamente, né, implantando o paraíso, mas com a perpetuação da oligarquia, da chamada nomenclatura, né, termo utilizado para definir essa oligarquia dentro dos países socialistas. Na visão cristã do Estado, a oligarquia, a liderança, é escolhida, é a escolha temporal da coletividade. E existe a possibilidade de alternância. No marxismo cultural, ele define as ações econômicas estratégicas, o Estado, né, define com base em um planejamento central. E o foco é a coletividade. Esse planejamento central, a gente sabe historicamente que ele não funcionou de maneira nenhuma, né, nos países onde se tentou isso daí. Porque ele é feito às custas da supressão das iniciativas e liberdades individuais. Na visão cristã do Estado, ele organiza as ações dos indivíduos
ou de instituições criadas por esses para evitar fraudes, crimes, expoliações. E o foco é nas pessoas. No marxismo cultural, o Estado considera a propriedade privada como um mal e que ela deve estar à disposição para uso da coletividade. Na visão cristã do Estado, a propriedade privada é um direito que pode ser utilizada para auxílio de outros. E aí nós temos diversas admoestações ao povo de Deus de como deveriam auxiliar aqueles que estavam em situação de carência. A visão cristã do Estado não ignora essas questões, mas a responsabilidade é muito mais individual do que do Estado. A gente sempre olha para o Estado. O que é que o Estado está fazendo sobre isso? E a gente se esquece que nós podemos fazer, devemos fazer muita coisa. As igrejas nas quais estamos podem e devem fazer muitas coisas também. Então, um comparativo aqui sobre a questão da visão cristã do Estado. Como é que nós comunicamos a fé cristã à sociedade que vive nesse contexto de marxismo cultural, então? Porque, afinal de contas, é isso que nos interessa. Como é que a gente proclama o Evangelho? Então, vamos dividir aqui em 3 situações. A primeira que eu trago é comunicar a fé cristã aos cristãos que vêm sofrendo lavagem cerebral ao longo dessas décadas. Às vezes até a nós mesmos, né? Ressaltar a necessidade de firmar nossas convicções éticas nas prescrições da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o meu vizinho me fala, não é o que eu leio no jornal, não é o que eu estou sendo martelado continuamente pelos meios de comunicação que deve firmar as minhas convicções éticas. É o que a palavra de Deus diz e fala sobre a questão. As argumentações que nós vamos usar com esses cristãos não podem ser sociológicas, mas exegéticas. Porque se a sociologia definir a nossa linha de pensar, abre-se a porta para qualquer comportamento pecaminoso ou estrutura contrária à Bíblia, desde que seja politicamente correta. Pega o caso da ordenação feminina, por exemplo, né? Se você descarta que a palavra de Deus coloca lá a liderança masculina, especifica isso daí, sem nenhuma conotação de inferiorização da mulher, ela é digna auxiliadora, mas a ordenação masculina é o que nós temos. As diretrizes que nós temos em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1 são para aqueles homens que são maridos de uma só mulher. Não pode ser mais claro do que isso. Mas se a gente diz, não, isso foi naquela época, isso já está ultrapassado, Paulo não conhecia muito bem, não vamos nem chegar onde chegou, né, o Caio Fábio, que ele disse, não, Paulo não entendeu Jesus, né? Não vamos nem chegar nisso, mas as pessoas dizem, ontem eu vi esse tipo de argumentação no programa de TV que já me referi, isso é para aquela época, mas agora nós somos mais iluminados, a sociologia, as ciências sociais já nos mostraram um outro caminho, isso é preconceito, aí vem, né, o rótulo, né? Na hora que você faz isso com ordenação feminina, e aí, isso foi até levantado ontem, e a pastora ficou ofendida com isso, mas é verdade, na hora que você faz isso com ordenação feminina, e se a ciência social, se o marxismo cultural, tão enraizado, entrelaçado na nossa sociedade, diz que o comportamento homossexual é uma coisa normal, deve ser aceito. Essa história de que é pecado, isso é uma coisa ultrapassada lá. O Paulo não entendeu muito bem essa questão, ele estava vivendo no seu tempo. Então, na hora que você descarta a palavra de Deus como palavra de Deus, como normativa para a nossa convicção, então as portas estão abertas para qualquer comportamento ou estrutura contrária à Bíblia, desde que seja politicamente correta. É isso que nós temos que falar, conversar, martelar àqueles cristãos que vêm sofrendo lavagem cerebral ao longo das décadas. Lembrar que nem tudo que é rotulado de preconceito é injustiça real. Pode ser simplesmente uma pressuposição correta. Nós não negamos que temos pressuposições. Sim, nossas pressuposições são aquelas da palavra. São firmadas na palavra de Deus. Volta a palavra. Volta a palavra. Essa é a tônica de proclamar
a nossa fé cristã àqueles que estão vendidos ao marxismo cultural. Segunda categoria, os descrentes. Os descrentes que só conhecem esse modo de pensar. O que é que a gente tem que fazer? Pregue a transformação da alma pelo único nome no qual há salvação, Jesus. Não perca o foco da conversa com discussões lógicas. Lembre-se que a argumentação deles não vai ser racional, é emotiva. E além disso, as premissas são diferentes, as deles não são as suas, nem nossas, né? As nossas, se são firmadas na Bíblia, a Bíblia diz que eles consideram loucura, aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. A pregação é intrinsecamente loucura? Não, mas pela premissa do homem é. Pela premissa do homem sem Deus não faz sentido. Então, a questão aqui, num mundo que está dominado pelo marxismo cultural, o que nós temos que ter a convicção é que nós não dependemos do nosso poder de convencimento, mas da ação milagrosa do Espírito Santo de Deus. É Ele que converte. Então, qual a resposta aqui? Pregue, pregue, pregue. Mesmo que você ache que suas palavras estão caindo em ouvidos moucos, pregue. E se o Espírito de Deus for servido, Ele vai quebrantar o coração, fertilizar aquela vida e usar a semente que você colocou lá para a salvação e para a modificação e para a renovação do entendimento, que é como Paulo coloca lá em Romanos capítulo 12. Terceiro tipo. Descrentes que já abandonaram o marxismo cultural. Existem sim, existem muitos. Alguns descrentes que abandonaram por questões pragmáticas, históricas, verificaram o desastre aí nos chamados paraísos socialistas e saíram de lá. Se convenceram pelo peso da história. Ou se convenceram porque eles estão vendo que uma sociedade que enfatiza, encoraja o casamento gay, ela está fadada à destruição, né? Ela não vai se perpetuar. Então, pelo menos para a preservação da sociedade, algumas pessoas não estão embarcando no marxismo cultural. Mas não se engane. Se você estiver falando com essas pessoas, não se engane com a conversão de ideias. A alma pode estar ainda irremediavelmente perdida. Pregue a Cristo. A gente pode achar até que, não, a pessoa já abandonou essa persuasão do marxismo cultural, já estou com meio caminho andado, mas, meus irmãos e irmãs aqui, aqueles chamados conservadores não cristãos podem ser cruéis em seus caminhos, irreverentes em suas palavras, insensíveis aos problemas reais da vida, desrespeitosos ao Deus soberano, e a pior coisa que tem é quando começam a nos identificar com eles, mais do que nós somos identificados pela nossa fé cristã. Mera persuasão política não vai redimir ninguém, não vai redimir as pessoas. São essas as palavras que eu diria para vocês nessa noite. Eu agradeço muito pela atenção que vocês dispensaram até agora. Se tiver tempo de perguntas e respostas, estou à disposição.